Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Estamos aqui em mais um programa Espiritismo e Atualidades. E hoje, por uma questão de impossibilidade técnica, eu estou aqui substituindo o nosso amigo Xavier. O tema do programa de hoje ele é um tema complexo, é um tema que é de uma abordagem difícil no aspecto emocional, porque ele se trata daquelas injunções, daqueles problemas que nós estamos sujeitos durante a nossa encarnação, né? E o tema de hoje é o câncer de próstata na visão espírita. Não só o câncer de próstata, mas o câncer como um todo. No último dia 2 de outubro, a gente teve a oportunidade de abordar esse assunto numa primeira etapa, com o câncer na visão espírita, né? E hoje nós estamos dando continuidade àquele conteúdo que foi abordado primeiramente lá. E hoje nós constamos aqui com a presença da nossa amiga Kátia Pérez e do nosso amigo da Web Amor e Luz, o João Carlos, que vão participar conosco aqui, fazendo os comentários e trocando ideias e apresentando, né, o conhecimento que eles têm para que a gente possa também aumentar o nosso. E eu vou pedir inicialmente, antes de qualquer coisa, Kátia, para que você faça a prece inicial para a gente, antes dos comentários, para que a gente já comece com esse apoio maravilhoso da espiritualidade que cuida da gente. Beleza, então vamos lá. Bom dia para todo mundo. Olá, você que sempre participa aí ao vivo e em cores através desse programa delicioso. É nessa alegria, nessa harmonia que eu convido a todos a se reunir conosco, em intenção e em pensamento, a fim de que a gente possa engrossar a nossa atmosfera espiritual na paz, na harmonia e no amor divino. Que os nossos amigos espirituais possam recobrir os nossos lares, recobrir todos os locais onde nos encontramos e nos proteger, transmitir todos os fluidos, todos os sentimentos de que nós estamos necessitando neste momento. Que eles possam nos intuir a todos neste programa da manhã de hoje, para que a gente consiga fazer essa troca de conhecimentos, essa troca de estudos em uma possibilidade de melhora individual, para que as consequências sejam coletivas e ampliadas para o nosso futuro espiritual. Com humildade, pedimos licença para dar por iniciado o programa da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, Kátia, aproveitando, por favor, seus comentários iniciais. Então, primeiramente, estou felicíssima de poder estar de volta aqui com vocês. Não é a minha primeira vez, não estou debutando aqui, mas é sempre uma alegria e uma emoção. E eu vou contar aqui uma fofoquinha de bastidores. Toda vez que faltar aqueles segundos para iniciar, dá aquele friozinho na barriga, que é impressionante. Eu não sei se acontece com todo mundo, mas comigo, em todos os programas que eu participo, isso acontece. Eu acho que é um pouco do medo, um pouco da emoção, um pouco do senso de responsabilidade. Então, imaginem, isso tudo é porque a gente quer dar o melhor, né, Alexandre, né, João? Sim. A gente quer que as pessoas que vão nos receber nos celulares dela, nos computadores, recebam o melhor que a gente possa dar. Então, é com essa alegria, com essa responsabilidade e com a vontade de sempre dar o melhor que eu estou aqui e peço licença para vocês para participar de um tiquinho da manhã de vocês. Obrigado, Kátia. A satisfação é nossa, é recíproca, né? E esse frio na barriga que você falou, né? Ele é sinal de que a gente está vivo, né? De que a gente está com esperança, que a gente está com vontade, que nem você falou, de fazer o melhor que a gente pode, né? Quando esse frio na barriga desaparecer, a gente precisa de prestar atenção porque tem alguma coisa que está errada, né? E você, João, o que você pode fazer para a gente de comentário inicial aí? Bom, primeiro um bom dia a todos, um prazer imenso estar aqui novamente, é uma satisfação sempre poder estar participando desse programa. O frio na barriga, isso aí é inerente, né?
Enquanto é só o frio na barriga, tudo bem. O problema é quando dá aqueles brancos gerais, assim, que você fica meio em estado de choque, mas tudo bem. Então a satisfação é muito grande e espero poder colaborar, como sempre, que seja com um pouquinho que eu possa estar podendo passar, já é o suficiente. E acho que toda semana a gente conseguindo passar esse pouquinho às pessoas que estão nos assistindo, né, que é um prazer imenso. E também, automaticamente, nós sempre estamos aprendendo muito, né, com essas pessoas, com as perguntas, enfim. É o que eu tenho a dizer, um prazer enorme. Espero que o nosso programa, como sempre, corra muito bem, com a compreensão de todos e com o aproveitamento de todos. Perfeito, João. A ideia é essa mesmo, né? A gente, cada um com o seu conhecimento, né, com as suas condições, acrescentando no conhecimento do outro, alguma coisa que possa ajudar o crescimento de todos, como disse a Kátia, né, de forma coletiva, uma forma que possa que a gente compartilhando o nosso conhecimento, as nossas experiências, a gente possa fazer o crescimento de todos nós, né? Como o plano espiritual já citou várias vezes, né? A humanidade é um coletivo, então a gente está aqui para trocar experiências e aprender. E para começar, eu só queria colocar aqui alguns dados que são relativos ao câncer de próstata, né? Esse gráfico ele traz para a gente, em resumo, né, o quadro de como se encontra hoje, nos últimos anos, a situação do câncer de próstata no Brasil. Infelizmente, a gente pode ver que metade, vamos colocar assim, né, quase a metade, a gente não sabe se um pouco mais, um pouco menos, dos homens, eles se submetem à consulta com o urologista, não necessariamente aos exames, né, mas a consulta só, não é nem fazer o exame, é questão de ir ao urologista e fazer uma consulta. Então, a gente vê que ainda a metade da população masculina ainda é resistente a esse tipo de consulta, né? E vejam a gravidade do problema, né? Em cada 6 homens que têm a doença, a cada 6 homens, um tem a doença. Então, se a gente for verificar, ao nosso redor, a gente conhece inúmeras pessoas que correm o risco, que têm efetivamente a doença. E esse câncer, o câncer de próstata, ele é o segundo mais letal em termos numéricos, né? Ele atinge muita gente e é muito letal. Tanto que nos países que são mais desenvolvidos, né, o índice de mortalidade lá é de 1 a cada 10 homens. Nos outros países que ainda estão em desenvolvimento, ele chega a 3, 4, até mais homens que têm a doença em relação à mortandade. Ou seja, de cada 10, né, quase a metade acaba vindo a desencarnar por conta desse problema. Assim, mas tem o contrapartida, né? A gente pode ver também que 95% dos casos que são detectados no início, eles são curáveis. Ou seja, a chance de sobrevivência aí é muito grande. Basta que a gente se submeta ao exame, né? É uma questão que a gente vai estar debatendo aqui hoje. Não vamos nos estender para a gente poder, inclusive, responder as perguntas aí com um pouco mais de profundidade. E eu gostaria de pegar e passar a primeira pergunta, né, que foi feita pela nossa amiga Salete, para a Kátia. Kátia, a Salete, ela faz a seguinte pergunta, né? O que é a próstata? Dá para a gente uma visão, né, geral do que é a próstata, por favor. Você está sem o som. Alexandre, você sabe que quando eu era adolescente, eu achava que próstata era uma palavra ligada à Igreja Católica. Não sei por quê, não me pergunte, mas eu achava um nome assim meio impostado, meio ligado às questões espirituais da religião católica. Olha que coisa infantil, mas é porque quando eu era adolescente, essas coisas não eram tratadas assim abertamente. Isso foi uma coisa que mudou muito por conta da internet. As redes sociais transformaram todo e qualquer assunto em algo muito democrático, e isso é bom, isso é sensacional. Só que o que nós observamos através desse mapa que você acabou de colocar, desculpa fazer essa introdução, mas eu acho que é necessário, esse mapa mostra que mesmo sendo democrática,
mesmo estando em todos os cantos, todas as conversas, mesmo nós tendo um mês de novembro dedicado a essa, vamos dizer assim, propaganda de esclarecimento, o que nós vemos de resultado ainda é muito pífio, é muito triste. Há grande parte de um preconceito ainda enrustido, encrustado, principalmente nos homens, mas nas mulheres também. E há também todo um arcabouço cultural que nós carregamos ao longo das encarnações, que fazem com que, ao tocar no assunto, passe ao largo pelo automatismo. Eu não vou saber o que significa, eu não vou me esclarecer sobre o assunto, porque só de ouvir falar, pronto, já sei. Não sabe. Não, você não se livra da próstata por ouvir falar, muito pelo contrário, né? As coisas não são mágicas. Então, nós precisamos parar em frente a um espelho, homens e mulheres, porque as mulheres convivem com homens e homens convivem consigo mesmo e com outros homens. Então, é assim, parar em frente ao espelho e perguntar: o que eu sei de próstata? O que eu fiz até agora comigo com relação a isso e com os meus entes queridos? Tem que sair desse automatismo, pessoal. A gente tem que começar a tratar todas as questões de maneira mais consciente, mais lúcida. Então, vamos lá. O que é essa danada dessa próstata? Ela é danada? Não, ela é extremamente necessária. Ela é, de certa maneira, até importante para nós, enquanto humanos, para simplesmente, porque ainda não conseguimos, vamos dizer assim, de maneira natural ou de maneira mais segura, obter o crescimento e o nascimento, ok? Então, veja o quanto é importante. A glândula, ela aliás, a próstata é uma glândula de tamanho de uma noz, sabe aquelas nozes de final de ano? Eu até fui atrás, até achei, mas está caríssima. Por conta do preço, eu achei melhor não comprar. Não sei se esse ano eu vou comer. Então, eu peguei uma rolha. Olha aqui, uma rolha. Essa rolha aqui é mais ou menos o tamanho que ela tem, de 3 a 4 centímetros. E ela começa a se desenvolver no homem, porque é uma glândula que só o homem tem, a partir lá da sua adolescência. Ela começa a se desenvolver através dos hormônios de testosterona. É umas palavras que Deus o livre, mas elas existem e estão aí. O que vem a ser essa testosterona mesmo? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe mais ou menos do que se refere. São os hormônios masculinos. E aí, quando ela atinge esse tamanho médio, ela atinge o seu tamanho, vamos dizer assim, de adulto. A partir daí, o homem passa a produzir os seus espermas com a próstata, com um líquido que a próstata produz, que dá cobertura e qualidade a este espermatozoide. E o que é o espermatozoide? É aquela cobrinha que o homem, através da ejaculação, jorra, aonde ele vai ao encontro doido dos óvulos femininos para que haja, então, a fecundação. Então, veja o quanto é importante os nossos jovens mais jovens e os jovens a mais tempo, ou seja, aqueles que têm mais de 50 anos, precisa dar atenção a esta glândula. Ficou claro? Vocês entenderam o que é a próstata? É uma glândula do tamanho de uma noz e de um tamanho de importância sem tamanho. Como que é aquela historinha, né? Tamanho não é documento, né? Não é porque... Tem também aquele outro, né? O que os melhores perfumes estão nos frascos mais menorzinhos, né? Então, é importante, é tudo, né? No nosso corpo é importante, né? Mas exatamente o que você falou, não quer dizer porque é uma glândula pequena que ela não é relevante, que ela não é importante, né?
é uma questão que a gente tem que aprender, né? Por menor que seja vamos dizer, aquele ser, aquela parte do corpo, ela está no corpo, então ela tem um funcionamento que é super importante. É uma engrenagem de relógio. Por menorzinha que ela seja, se uma não funciona, as demais também não podem funcionar. Fica prejudicado o funcionamento como um todo, né? E só para o pessoal ter uma noção, o Cátia e João, eu só vou permitir colocar aqui uma imagem que é para o pessoal ter uma noção, né? A Kátia falou, né, que que a próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, né? Então a gente, para ter um comparativo, né, ela é bem menor em relação ao tamanho da bexiga, né? Mas a gente pode ver, aproveitando já, se ela tiver algum tipo de deformação, de anormalidade, vai acontecer aquilo que a gente está vendo do lado direito da imagem, né? Que é uma doença, né? É uma deformidade que chama hiperplasia da próstata, que ela não é maligna, mas ela vai prejudicar o funcionamento do organismo como um todo, né? Ela vai crescer anormalmente, vai crescer além daquilo que a Kátia falou, chega na idade em que ela para de crescer, e depois ela tem um crescimento que é anormal, e vai prejudicar o funcionamento do nosso corpo, né? E essa aqui é uma daquelas doenças a que a próstata está sujeita, que podem prejudicar, né, a saúde do homem, né? Além dessa doença da hiperplasia, né, do crescimento, a gente também tem, né, a prostatite, que é a inflamação da próstata, né, que é uma inflamação como qualquer outra parte do corpo. E, né, a última a ser citada aí, que é a mais danosa, que é a mais perigosa, que é o câncer de próstata, né, que é aquele crescimento de células que não são saudáveis, né, que vão crescendo, vão tomando conta do órgão e vão roubando a vitalidade, as substâncias e o espaço de outros órgãos do organismo, né? É uma doença que é perigosa, que é difícil da gente encarar, né? E que a gente tem que tomar cuidado. Ô, João, vou te passar uma perguntinha aqui, que a Salete fez, e que eu não, é aquela coisa, né? Vai deixar algumas pessoas incomodadas, mas a gente tem que ter feito. Algumas pessoas, digo, os marmanjos, né? Os homens. Né? A pergunta da Salete é a seguinte, João. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Ela pergunta o seguinte, João: esse fato se deve à pouca divulgação do exame preventivo ou à relutância dos homens em fazer o exame? Fala pra gente, João. Nossa, boa pergunta, ótima pergunta. Bem, com relação à divulgação, há alguns anos atrás, a gente tem que admitir que era muito mais precário do que agora, né? Hoje já se tem a preocupação de ter até um mês referente a esse problema, né? Ao câncer de próstata, assim como tem outros, o mês rosa, o mês azul, né? Então já se tem essa preocupação com a divulgação, mais do que tinha antes, mas ainda é pouca, porque você não precisa, não basta você dividir isso em um mês e falar aquele assunto um mês, porque tem um ano todo aí pela frente. Então teria que ser uma coisa mais debatida, mais divulgada, mais esclarecedora, né? O simples fato de você falar que a cada 38 minutos uma pessoa adquire problema na próstata, é isso? Parece que falou? Esse simples fato aí já deveria sair aquela luzinha na pessoa, falar, poxa, eu vou passar por um exame rapidinho ali e vou evitar de ser um desses 38 minutos, né? Ou pelo menos eu já vou ter essa consciência. Com relação às pessoas terem esse certo preconceito com relação ao exame, o homem, né? Isso é questão da nossa cultura, da nossa educação, da nossa formação. Você já nasce com uma série de preconceitos que vem já da sua casa, né? E você acaba, na sua formação, acaba você tendo um certo problema em determinados toques do nosso corpo, essa que é a verdade. Então, isso tem que ser mais esclarecedor, tem que ser uma coisa mais
tentar ser o mais natural possível, que cada um consiga ter essa consciência de que aquilo é um exame muito simples, muito rápido, por sinal, sem nenhuma consequência emocional, nem sentimental, né? E que é fundamental. Você tem o exame de PSA? Tem. Você vai lá. Agora, o PSA pode estar normal, pode até dar normal. E você só vai detectar com esse exame de toque. Então, ele é fundamental. Temos que deixar de lado esse tipo de preconceito. Isso não existe. Isso é uma coisa que bom, é um órgão como qualquer outro, gente. O médico tem que, simplesmente, ele tem que avaliar, pois, né? E acabar com esse preconceito. Agora, realmente, isso ainda gera problemas. Muitas pessoas ficam doentes em função dessa vergonha de fazer o exame, enfim, e tem que se conscientizar de que pode evitar essa doença. Ô, João, Oi. Se você permitir, né? Só Boa vontade. né, você citou o exame de PSA, né? Até o nosso amigo Romualdo aqui, ele faz um comentário, né? Você reforçando essa coisa que você falou, né? Sim. Ele coloca aqui, né? Dá um bom dia, né? Bom dia, Romualdo, né? Um abraço aí, paz do mestre esteja com você, né? Mesmo fazendo o exame de sangue, o PSA, devemos fazer o exame de toque, pavor dos homens, né? É o que você falou, né? É um preconceito, né? É uma coisa que está no consciente, né? Naquela coisa do psique do homem especificamente, né? Que a gente tem que aprender a lidar, né? A espiritualidade, né? Se a gente for consultar a doutrina, a gente acha a lei do progresso, né? E a lei do progresso, ela diz que a gente deve sempre se melhorar, deve sempre procurar as encarnações, as reencarnações, elas são feitas com esse fundamento, né? Com essa finalidade, de que a gente vá se aperfeiçoando a cada uma delas, né? E a gente está hoje num momento em que ainda, infelizmente, ainda tem esse preconceito, né? Tem um programa que é específico a respeito do câncer de próstata na Rádio Boa Nova. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui para tentar colocar na nossa página no Face lá qual que é o link, mas que o entrevistado, que é um psicólogo, conversa com a apresentadora e ele explica, né, de um modo mais detalhado, que a gente não vai se aprofundar agora, algumas razões que trazem no homem essa resistência a fazer o exame. E, assim, não vamos citar agora, né, para não ficar estendendo, até porque é uma matéria que o psicólogo explica muito bem, muito melhor do que eu poderia passar para vocês. Mas é importantíssimo. E esse preconceito aí, ele gera aquele retorno, né, para a gente mesmo. Se você deixa teu corpo sem os cuidados necessários, e ele adoece e você não vai atrás para ver o que pode ser feito, e lembrando, né, que não é só o aspecto médico, científico, material, né, tem um aspecto espiritual também, existe essa correlação. Se você vai só em um dos lados, pode ser que você acabe não conseguindo curar essa doença como poderia, né, do melhor jeito possível. Né? E o que é pior, né? Se você ignorar esses dois aspectos, material e espiritual, aí com certeza essa doença vai ganhar corpo, vai crescer e você não vai conseguir fazer com que o seu corpo siga, né, aquela programação espiritual, reencarnatória que você fez, porque vai ser interrompida precocemente. E aproveitando o que o Romualdo falaram, né, lembrando que existem hoje, né, 4 exames para a gente fazer quanto à próstata. Um deles, que é o principal, que é o mais recomendado, porque ele vai trazer para o médico a melhor, entre aspas, né, a melhor visão, né? Ele vai conseguir ter os melhores subsídios para entender o que está acontecendo, é o toque retal, porque ele vai conseguir apalpar a próstata e sentir se ela tem algum nódulo, se ela tem alguma deformação, vai conseguir verificar o tamanho dela. Isso aí tudo pelo toque, sim. Por quê? Porque quando ele fez faculdade, ele teve contato, né, com a próstata, que nem a Kátia bem mostrou lá, a rolha, né? Ele teve contato com uma próstata real, que foi tirada de um cadáver. Ele teve contato para quê? Para que ele pudesse aprender o tamanho, a dimensão, a consistência, como que ela fica, se tiver algum nódulo, se ela tiver um aumento de tamanho, tudo isso ele vai conseguir fazer e vai conseguir fazer um diagnóstico para te encaminhar para o tratamento adequado. Nós temos o PSA, que é através do exame de sangue, que ele vai trazer, como você mesmo disse, alguns, né,
critérios, alguns detalhes de como se encontra a sua próstata, mas não tanto quanto o toque retal. Existe também a ultrassonografia de próstata, que é um ultrassom, como a gente vê, né, fazendo ultrassom, né, em qualquer parte do corpo. Vamos lembrar das grávidas, né, que passa o aparelhinho lá para ver, né, para conseguir enxergar lá o feto em formação, né, o bebê que está sendo criado, né, que está sendo formado, né, ele também vai enxergar a próstata. Qual que é o sinão, né? É que ele será feito via retal, né? Então, entre fazer o ultrassom e fazer o toque, eu acho que é bem melhor fazer o toque, né? Mais rápido, menos invasivo e menos desconfortável. E a biópsia de próstata? A biópsia, o que é? O médico, através, né, de instrumentos próprios, ele vai tirar um pedaço da próstata para ser analisado em laboratório, para saber qual o tipo de problema que a próstata apresenta. Então, desses 4, né, qual é o melhor custo-benefício, mais eficiente, o mais eficaz, o que vai trazer para a gente o melhor retorno? É o toque retal. É desconfortável? Olha, ele é desconfortável, mas ele é rápido, né? Como a gente conversava antes, né, João? Dura 1 minuto e vai te trazer um benefício, um custo-benefício excepcional. E aproveitando, né? Por que faz pelo reto? Porque quando, né, a criação divina fez o homem, ele colocou essa glândula importantíssima no meio do corpo, né? Se a gente for olhar, está no meio do corpo. Mas como que eu vou ter acesso a isso? De um jeito fácil, sabedoria divina, né? Ele colocou a próstata colada na parede do reto. Ou seja, através do intestino reto, do reto, o médico tem acesso, né, a essa glândula para poder fazer um exame. Que a gente fala, né? É desconfortável? Mas o desconforto, ele tem que ser menor do que o preconceito, menor do que o risco que você está se expondo. Pois não, Kátia? Desconfortável não é dor, tá, gente? Fica isso muito claro. Não precisa ter, porque o homem tem o pavor de sentir dor. E eu não discordo, porque esse negócio de sentir dor é para quem gosta. Não tá com nada. Não tá com nada, né? Então, mas o desconforto é mais psicológico e cultural do que qualquer outra coisa. Eu sou mulher, eu não deveria estar falando isso, porque eu não tenho lugar de fala nessa questão, mas eu tenho 3 filhos homens, tenho meu marido, tive o meu pai, tive o meu sogro, e conversava muito com eles. E conversei com esses 2 que estão aqui antes de entrar no ar. Não, já tem experiência na área. Aproveitando a fala da Kátia, né? Tem, assim, fica tranquila, Kátia. Mulher tem espaço, nessa questão, sim. Por quê? É o que você falou. Não só a condição de mãe, mas a condição de companheira também. Sim. E outra coisa, né? A gente estava conversando antes de vir ao ar, é aquela coisa. As mulheres, nesse aspecto de saúde e de um exame que é invasivo, vocês estão muito mais adiante em termos de consciência do que a gente, porque a gente vê que, embora, como aqui você tinha falado antes, né, não é aquilo que por exemplo, não é o que eu gostaria, mas é aquilo que eu posso fazer, o quê? Apesar do desconforto, apesar de algumas constrangimento, elas têm aquela consciência de que é necessário. Então, as mulheres, normalmente, a cada 6 meses, a cada 1 ano no máximo, elas estão comparecendo ao consultório ginecológico para fazer os exames de rotina, né? E para o homem seria a mesma coisa, só que ainda, né, existe essa resistência que precisa ser superada. Como? Através da conscientização, através do conhecimento, não esperar chegar numa situação em que seja irreversível o problema, né? Como a gente apontou lá naquele slide no começo, 95% dos casos detectados precocemente são tratáveis, eles são levados a bom termo, no sentido de ser resolvido o problema, de ser extirpada a doença. Então é importante. João, você ia falar alguma coisa? Não, se for levar em consideração o desconforto, elas passam por situações muito mais desconfortáveis do que a gente e elas não se sentem tão mal, né? É incômodo e tudo mais, mas o nosso exame realmente é uma coisa ridícula, é uma coisa muito rápida que você nem percebe. E esse desconforto é mínimo. Agora elas passam por situações muito mais desconfortáveis e agem com a maior naturalidade. Nunca, lógico, sente
principalmente que eu citei, né, a mamografia, dizem que é horrível. Acho que nós, como homens, acho que a gente ia chorar no meio do caminho, né? Mas elas se sentem muito mais à vontade, muito mais. Acho que elas têm um pouco mais de. Eu não sei o que dizer, acho que elas são mais. Não é espiritualizada, que eu queria dizer, elas são mais evoluídas do que o homem nesse sentido. Sem dúvida alguma. Na verdade, isso tudo é cultural, porque desde o início da história, o homem saía para caçar, a mulher ficava em casa, então ela tinha mais tempo, tanto para se auto-perceber, quanto para se cuidar. Então, veja como isso é estrutural, né? Então, o que acontece na nossa sociedade? Até bem pouco tempo atrás, a maioria que saía de casa para dar o sustento era o homem. E nós carregamos isso, gente, querendo ou não, no inconsciente. Então, o homem não tinha tempo, homem não vai perder tempo, homem tem que trazer o sustento de casa. Então, tudo isso vem carregando no nosso inconsciente e impedindo e estigmatizando os cuidados. Hoje em dia, esses jovens têm mudado a cabeça. Mas como a gente não está falando para jovem de 30, de 40 anos, mas sim os jovens de 50, de 60, estes ainda têm muito incrustado na inconsciência e de vidas passadas a ideia do homem não pode perder tempo. Homem tem que se sustentar, homem tem que trazer o sustento para dentro de casa. E é justamente para este grupo que nós hoje queremos falar, principalmente. Quebrar essa casquinha que existe no nosso inconsciente para que a gente possa, de vez, dar um passo além e se cuidar. Kátia, como que a gente pode se cuidar? Em que momento que a gente deve procurar? Bom, se você tem 45 anos, rapazes, ou você, e tem dificuldade para começar a urinar, sente aquela dificuldade, um pouquinho de dor, de desconforto na hora, ou urina muito ao longo da noite, ou tem aquela sensação de bexiga cheia mesmo depois de ter urinado, ou presenças de gotículas de urina na cueca. Também alguma dificuldade ou impotência, a dificuldade de manter a ereção, ou dor ao ejacular, e também na hora de urinar. Percebeu sangue no sêmen? E, de novo, muita vontade de urinar o tempo todo. E, claro, a dor no testículo ou na região onde se encontra a próstata ali, sabe, no ânus, entre o testículo e o ânus, procure um médico. Não espere, não acha que foi só uma batida, isso aqui é uma cistite, ou no caso do homem pode ser outra coisa. Prostatite. Exato, prostatite. Procure um médico. Quebre essa barreira, vá atrás. Kátia, aproveitando, né, para complementar a exposição que você fez, né, eu vou colocar aqui uma imagem para o pessoal poder dar uma lidinha também, né? Aquilo que você falou está aqui, né? Os sintomas, né? Os sintomas eu não vou repetir porque você já falou, né? Uhum. São coisas que a gente tem que perceber. Aquilo que você falou da mulher, ela se perceber, se analisar, né? Voltar o olhar para si, né? Não o olhar no espelho, né? O olhar geral, o aspecto externo e para a parte interna, né? Você está sentindo alguma coisa diferente? Você está com alguma dor diferente que não né? Não teve pancada, não aconteceu nada, é uma dor sem um motivo aparente? Presta atenção, né? Olha, né? Mais do que o espelho permite, né? Você olhar além do espelho, olhar para dentro. E também não tem esses sintomas, né? Eles não são necessariamente só físicos, né? Você pode acompanhar alguma mudança no seu humor, alguma mudança na sua condição psicológica, que pode ser decorrente dessa repetição, né, desse quadro de dores sem motivo, alguma coisa, ele vai afetando a parte psicológica. Então, prestar atenção nisso também. Não é só a parte do corpo, né? Entram também questões de ordem ambiental. Ambiental como? Alimentação, os hábitos que você tem, ou os vícios que você ainda carrega, prestar atenção nisso, né? Você tem se alimentado bem? A sua alimentação ela é muito rica em gordura, ela é muito rica, né? Ela vai te trazer um quadro aí de
de gordura em excesso, colesterol alto, né, para aquelas pessoas que têm tendência a diabetes, né, a alimentação muito rica em açúcares está te trazendo algum prejuízo, prestar atenção nisso também, né, e aquela coisa, os hábitos, praticar uma caminhadinha, um exercício, né, você faz uso de cigarro, você faz uso de álcool, prestar atenção que são fatores que podem favorecer, né, ao surgimento do câncer, né? São fatores de ordem ambiental externos a gente, mas que a gente acaba colocando para dentro e que vão influenciar essa questão. E como fatores de risco, né, já que eu citei, né, tem as questões familiares, ascendentes que já tiveram problema de câncer, não necessariamente câncer de próstata, mas que tiveram algum tipo de neoplasia, né? A questão da idade, como a Kátia falou, passou dos 45, e aí colocando só não é uma ressalva, é um adendo no seguinte sentido: casos de ascendência na família ou de algum sintoma, de alguma dor, de algum problema que você detecte antes, não precisa esperar 45. Muitos adolescentes, né, eu falo aí a partir do que a Kátia bem comentou, quando começa a ver aquela... o corpo começa, né, a descarregar no circuito os hormônios de crescimento, eles podem trazer algum tipo de reflexo. Então, quando está o adolescente, o nosso filho, o nosso conhecido, o nosso parente, ele está, né, nessa fase e está tendo algum problema, está tendo algum incômodo, cabe, né, o encaminhamento ao médico para que ele faça, né, essa orientação e, se for o caso, encaminhe para o urologista para que ele possa fazer algum exame. Então, a idade ela é um parâmetro. Né? Em condições normais, a partir dos 45, torna-se rotina. Antes disso, se houver algum problema, não espere, não dê tempo para que essa doença, esse problema possa crescer. Vá até o médico e faça a consulta necessária. Como eu tinha falado, alimentação rica em gorduras, alguma disfunção hormonal, a parte de falta de exercícios, né? O peso excessivo, o álcool, o tabaco, né? As pessoas que têm a pele escura, a pele negra, elas têm uma tendência, não sou eu que estou falando, isso aí são constatações científicas, tá? Não vamos entrar aqui no aspecto de comentário individual, pessoal, porque não é isso. Isso aqui é com base em informações que a gente coletou de órgãos médicos, tá? Ambientes poluídos. A gente mora em São Paulo, capital, aqui a gente sabe, né, que o ambiente é poluído. Quem mora num ambiente que é mais, vamos colocar assim, menos carregado de poluição, que nem o João Carlos, né, que mora num lugar que é arborizado, que é gostoso, né, tem uma tendência menor, né? E agrotóxico, por quê? Hoje não, né, já de muito tempo, a gente vem dando melhor aspecto visual ou combatendo pragas, né, de alimentos com agrotóxicos. E isso aí acaba sendo absorvido por aquele objeto, por aquele material, por aquela planta, e quando a gente consome, ele é transferido para a gente. Então, quanto menos agrotóxico na comida, melhor para a gente. Tá? E para a gente dar continuidade... Ô, João, pois não? Me permita só uma coisinha, Alexandre, um comentário, né? Esses sintomas, quando você começa a perceber já esses sintomas, é porque alguma coisa já está errada, né? Então, o ideal mesmo... Eu, por exemplo, comecei a fazer exame aos 40 anos. Não esperei 45 anos. A partir dos 25 anos, a sua próstata já começa a aumentar. Então, todos, na idade madura, vão ter a próstata aumentada, vão ter problema de próstata. Essa é a grande verdade, né? Então, é muito importante, porque o diagnóstico precoce é que vai evitar... vai permitir a cura em quase 100% dos casos. Então, o ideal é que nem se perceba algum sintoma, porque muitas vezes você não vai sentir nada e já vai estar com problema. Então, aí é que entra o exame de toque retal. Esse é fundamental, porque um nódulozinho que esteja começando a aparecer, talvez ainda não te dê nenhum sintoma de nada. Mas a partir do momento que você detectou esse nódulozinho pequenininho ali, você já vai retirar e acabou o problema, você não vai ter mais nada. Então é fundamental esse diagnóstico precoce. Então não esperem até 45, não. Vai aos 40, já começa a resolver o problema, não dói nada e está resolvido o problema. Essa aqui é a verdade, tá?
Vamos ter que nos cuidar. Não, com certeza, né? E há casos mais precoces, né, também. Eu tenho amigos que tiveram problema jovens, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vamos nos cuidar. E aproveitando isso que você falou, né, João? Só lembrando, né? Você falou da parte da saúde, da parte do corpo físico, né? A gente não pode esquecer que a gente, né, o ser humano, ele não é o corpo que ele apresenta, ele é o espírito que está encarnado nele, né? Ou seja, quando a gente pensa muitas vezes na pessoa, a gente pensa ou enxergando aquilo que está ao alcance dos nossos órgãos físicos, da visão, né? Aquela pessoa, não. Aquela pessoa, ela é a casca da noz que a Kátia falou, né? A amêndoa, aquela parte que é, né, a mais importante, vamos colocar assim no sentido de ser mais nutritiva, de ser aquela que mais deve ter atenção, é o espírito, né? E essa questão aí, ela tem que ser observada, tem que ser tratada, e até aproveitando, né? A gente falou bastante a respeito da parte física, da parte material, aí vamos falar um pouquinho também a respeito da parte espiritual. E para começar essa parte espiritual aí, eu vou trazer para a gente o convidado de hoje que vai fazer a pergunta. Eu vou pedir para ele direcionar a pergunta para a Kátia, né? Mas assim, a Kátia e o João, né, vão poder tecer comentários, né? Primeiro a Kátia, depois o João, a respeito da pergunta do nosso amigo João Luiz Baizzi. Ô, João, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, Kátia, João Carlos. O programa está muito interessante, muito bonito de se ouvir, de se ver. E realmente, eu gostaria de trazer uma pergunta mais para o lado espiritual, sabe? A ciência tem feito a parte dela, né? A ciência tem feito nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Porque o câncer existe entre nós há muitos e muitos anos. Então, como a ciência tem feito a parte dela, a gente tem hoje, mais recente, talvez nos 10, 15 últimos anos, estudo que tem demonstrado a existência de relações entre religiosidade e espiritualidade, destacando a importância desses aspectos no processo de cura ou reabilitação de doenças como câncer, no caso que nós estamos conversando hoje, câncer de próstata, e do mês passado do câncer de mama. Então, eu perguntaria para vocês, o que podem nos dizer a respeito dessa observação na visão espírita? O que vocês podem nos falar a respeito? O Kátia e João, eu vou só me permitir colocar aqui a pergunta do João na tela, porque ela foi uma pergunta que teve uma introdução e a gente, acho que para que todos possam compreender melhor, fica melhor dando uma lidinha, né? O João comentou aqui, né? Estudos têm demonstrado a existência de relações entre religiosidade e espiritualidade, destacando a importância desses aspectos no processo de cura ou reabilitação de doenças como o câncer, não só o câncer, mas inúmeras outras, né? E a pergunta do João é essa, né? O que pode ser dito a respeito dessa observação da relação, da correlação religiosidade, espiritualidade e cura e recuperação do corpo físico, né, na visão espírita? Por favor, Kátia. Vamos lá. Há 4 anos eu fui no Congresso dos Psicólogos Espíritas, aonde foi o último congresso que teve presencial. Foi aqui em São Paulo, na Federação Espírita de São Paulo. E onde foi dito que não só os psicólogos, mas todos os médicos estavam estudando qual era a função da religiosidade ou da espiritualidade na saúde, no pronto restabelecimento, e a parte delas na cura. E eles, a partir de então, passaram a entender a importância da espiritualidade ou da religiosidade da pessoa como parte integrante tanto da profilaxia quanto também do tratamento. Então, veja, eles já estão, vamos dizer assim, dando o braço a torcer de que nós não somos simples máquinas, mas que nós temos uma essência que vai além, como bem disse o Alexandre. Nós precisamos abrir a nossa janela interior, né, para que a gente possa fazer valer a essência que nós espíritas entendemos e vamos muito mais além disso, que é a parte espiritual,
que é da onde viemos e para onde vamos, né? Todo esse particular está intrínseco nas nossas vivências, nas nossas, vamos dizer assim, experiências. Todas as doenças. E o câncer de próstata está nesse meio. Ele não tem nada de especial e nada de diferente. Todas as doenças têm a sua importância na melhoria, no processo de construção. Vejam só, os cânceres, as doenças, têm a sua importância no processo de construção de um corpo mais aperfeiçoado que vamos ter em outras encarnações. Então, pode ser um resgate, como costumam dizer aí no movimento espírita, pode, mas não é esse resgate de conotação religiosa material, tá? Não é algo que vem para nos ferir, muito ao contrário, é algo que vem para nos centrar, para nos chamar a atenção e fazermos progredir. Então, tendo essa observação, tendo este entendimento, tudo muda. Nós não vamos mais sofrer e nos sentir inferiores por passarmos por questões que precisamos, sejam por ordens do passado ou não, são questões que são parte do processo de um planeta de provas e expiações, para que a gente possa construir, através das vivências, um corpo melhorado, um corpo mais aperfeiçoado, que vai ao encontro do meu espírito melhorado lá no futuro e mais aperfeiçoado, não ter que sofrer esse tipo de consequência, entre aspas, natural do planeta de provas e expiações. Eu me fiz clara? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Faz parte do processo do planeta de provas e expiações. Tem um médico espírita que ele costuma dizer o seguinte: o nosso corpo é o celular. Sabe o celular? O nosso celular? Esse é o nosso corpo. E as nossas células são os apps, os aplicativos que existem neste celular. Quando é que este aplicativo vai funcionar? Quando eu apertar. Porque se eu não apertar, este celular, este aplicativo não vai funcionar. Depende de quem? De mim. Eu sou dona. Estes aplicativos são todos as cargas genéticas que nós temos no nosso eu, no meu celular, que vão ser, vamos dizer assim, startados se eu permitir. Então, veja, todos nós temos no nosso corpo células cancerígenas. Todos nós temos. Só que eu vou dar o start para que ela comece, para que ela se torne ativa, o câncer se torne ativo, ou a gripe se torne ativa, ou seja, qualquer doença. Isso quer dizer que faz parte, é parte integrante, é inerente. Agora, o que eu preciso para que isso não seja algo tão destruidor? Alimentar o meu sistema imunológico, materialmente falando. Espiritualmente falando, alimentar o meu conhecimento das leis divinas e naturais. Uma vez alimentados, eu vou entender o que se passa, vou trabalhar da melhor maneira possível e passar pela situação com mais galardia, com mais esperança e com a certeza de que a vida é única. As fases são as nossas inumeráveis encarnações. Perfeito, Kátia. Ver se o João tem alguma colocação. Eu vou tentar, em outras palavras, que ela falou praticamente tudo. Em outras palavras, dar um resumo mais geral, né? Bom, em suma, nós somos o produto daquilo que nós fizemos,
pensamos e falamos, seja na vida passada, ou seja nesta vida. Né? Então, quando se trata de algum problema de saúde, você pode tanto trazer alguma consequência das suas vidas passadas, como desta vida atual. Ou seja, se nessa vida atual você tem hábitos como tabagismo, álcool, péssima alimentação, hábitos não saudáveis, enfim, você vai sofrer consequência desses atos nesta própria vida. Então você não vai pôr a culpa no seu passado, não. É você agora que está fazendo besteira. Tá? E você também pode trazer consequências da sua vida passada. Ou seja, tudo aquilo que você fez não compatível com outras pessoas, em algum momento você vai ter que prestar conta daquilo, seja no passado, seja no presente. Deus é tão perfeito que ele nos permite fazer isso em parcelas, né? Várias reencarnações. Porque se ele nos desse a oportunidade de fazer tudo numa encarnação só, nossa, estaríamos perdidos, né? Então nós trazemos essas consequências de vidas passadas também. E, de acordo com a nossa vida, o nosso perispírito, ele é atingido de alguma forma. Então, o que nós vamos ter que fazer? De acordo com os nossos pensamentos, com a nossa moral, com as nossas atitudes ao longo da nossa vida, desta vida aqui que estamos, porque nós estamos tentando, nessa vida, nos aprimorarmos, né? Você está fazendo uma espécie de limpeza no seu perispírito também. Então, o que isso vai acontecer? A partir do momento que você começa a fazer essa limpeza no seu perispírito com as suas atitudes, veja bem, talvez você já tenha alguma coisa que realmente você tem que passar aqui. Então, não esquece esse assunto. Mas aquilo que você pode resgatar nessa própria vida, você pode, com as suas atitudes, muitas vezes fazer esse tipo de limpeza no seu perispírito. E, consequentemente, você vai trazer benefícios para a sua saúde física. Em resumo, tudo que a Kátia falou, tentei dar uma resumida. E eu acho que espero que eu tenha sido claro e que o João tenha ficado satisfeito com a resposta. Com certeza satisfez não só a mim, como acho que a todos que estão nos ouvindo. Realmente os esclarecimentos foram interessantes dados por vocês. Muito obrigado, hein? Realmente. Ô, João, a gente que agradece aí a sua pergunta, a sua participação, né? E vou te fazer um convite para você ficar conosco aqui até o final do programa, se você tiver o tempo. Pode ser? Opa, pelo amor de Deus, ótimo, estarei Beleza. Aqui sempre. Vamos lá então, né? Além do João, existem outras pessoas, né, que também encaminharam perguntas para a gente, e uma delas, né, como o João sabe, é a Dora, né, esposa do João. Ela fez uma pergunta, né, para a gente aqui, que eu vou encaminhar dessa vez para o João Carlos. Ô, João, a pergunta da Dora, ela é a seguinte, embora vocês já tenham comentado, mas vamos ser, acho que um pouco mais específico, né? A pergunta da Dora é a seguinte: existe uma causa espiritual para o câncer de próstata? Eu vou me permitir ampliar um pouquinho. Existe alguma causa espiritual do câncer de próstata e de outras doenças, outros cânceres, outras doenças, João? Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Porque quando a gente se refere ao câncer de próstata, é uma coisa muito específica, né? Em relação a todas as doenças, em geral, você vai ter consequências espirituais nesse sentido. É o que eu falei, sem querer, eu falei na outra pergunta, né? Você vai trazer coisas tanto da vida passada como da vida presente, das suas atitudes, da forma como você age, a maneira como você tem sua vida regrada ou não, né? Então, essas consequências vão atingir o seu perispírito diretamente e, de acordo com as suas atitudes, você vai fazer essa limpeza e você vai trazer também os benefícios para a sua saúde física. Ou seja, em grande maioria das vezes, você tem, sim, a consequência espiritual na sua saúde física, na maioria das vezes. Sem considerar problemas kármicos, aí já teria que ser muito mais aprofundado a resposta, né? Mas...
O que eu ia falar, João, você acabou citando ele, é aquela questão, né, da lei de causa e efeito, né? A gente sabe como fala o Xavier, aprendizes de espíritas, né? Que a gente ainda não consegue ser espírita em plenitude, né? Mas estamos tentando, né? A gente sabe da relação da lei de causa e efeito, né? E como a Kátia tinha comentado antes, eu não sei se foi bem isso, eu consegui guardar bem, mas a respeito do sofrimento, né? Da dor. A gente não vem aqui para sofrer, a gente não vem aqui para ter dor, né? Deus é perfeito, Deus é infinitamente bom e justo. Deus não estaria de acordo com a perfeição de Deus colocar suas criações no mundo para que elas sofressem, para que elas tivessem dor, né? Isso não é uma visão de Deus conforme, embora a gente ainda não tenha essa visão, esse entendimento, mas mesmo para quem é um ser humano normal, como eu, como muitos de nós, não entra na cabeça que, vamos colocar assim, né? Deus é pai e a gente é filho. Que um pai, que uma mãe, ou que uma pessoa, que um amigo, alguém que goste realmente de nós, nos queira ver sofrer, né? A gente não é da natureza nossa querer que uma pessoa que a gente ame sofra. Se muitas vezes com objetos, né? A gente já tem esse cuidado, quanto mais com pessoas, né? Então, o sofrimento, ele não é parte da nossa, não é vamos colocar assim, uma parte obrigatória da nossa encarnação, né? Ele se apresenta, como bem disse a Kátia, muitas vezes como uma forma de expiação ou como uma prova, né? E quando eu falo como prova, a gente pediu para que a gente pudesse evoluir através das dificuldades que serão geradas por aquele fato, né? Então, muitos fatos que se apresentam na nossa vida não são castigo, não são porque aquela visão, né, ainda muito antiga, né? Aquela visão de comparação de homem com Deus, né? Deus, porque aquela passagem, né? A sua imagem e semelhança, ela tem que ser entendida, né? Deus não é um homem em tamanho gigante. Deus não é um ser humano com as mesmas dificuldades, com os mesmos vícios, com os mesmos defeitos que a gente tem. Deus é perfeito. A gente que está tentando chegar o mais próximo possível da perfeição de Deus. Então, o que acontece? O sofrimento, ele vai existir? Vai. Enquanto a gente estiver ainda na condição de provas e expiações, de espíritos imperfeitos, nós vamos ter muito sofrimento, porque o sofrimento, principalmente o sofrimento durante a vida encarnada, ele toca muito forte, muito mais forte do que desencarnados no nosso espírito. Por quê? Porque existe uma dor que é aspecto material e aspecto psicológico, espiritual, né? É um reforço, vamos colocar assim, a matéria, ela reforça, ela aumenta, ela amplifica, né? Aquela sensação. Daí a gente entender melhor. E aí, às vezes, a necessidade de passar por uma provação física grave, pesada, forte, para que a gente consiga aprender aquela lição, aquela tarefa. Então, nós estamos sujeitos, sim, mas o sofrimento, né, como eu não me lembro do autor, né, mas tem uma passagem que fala, né, que a gente não veio aqui para sofrer, mas quando sofrer, que a gente saiba aproveitar esse sofrimento, aproveitar como? Aprender com ele. O sofrimento, ele não é uma coisa que é banal. Bem aproveitada, a gente conseguindo entender por que sofre, para que não repita esse erro, aí que está, vamos dizer assim, a lição que o sofrimento traz. Oi, João. Não, eu só ia fazer um comentário, né? A maioria das vezes, por opção nossa mesmo, nós optamos por esse sofrimento físico de alguma doença, alguma coisa do tipo, né? Não é o caso. Porém, nós não podemos esquecer que não é só a pessoa que está doente que passa pelo sofrimento. Então, ali existe um grupo, na verdade, que está resgatando muita coisa. Porque não tem nada mais triste do que você ver uma pessoa que você ama sofrendo numa cama, né? Então, é um resgate, na verdade, até coletivo, muitas vezes, da doença. É uma coisa que está beneficiando não só o paciente, que muitas vezes ele optou por aquilo até. Então, não adianta você ficar injuriando a Deus, que Deus me mandou. E não é isso. Você tem que se resignar
e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão ao redor também estão sentindo aquele mesmo sofrimento. Até que você chega a um ponto de falar, meu Deus, leva essa pessoa, né? Quantas vezes acontece isso? Então, realmente, infelizmente ou felizmente, é uma das maneiras mais usuais de você conseguir resgatar algo, né? Posso dar um pitaco? O som. Oi, Alexandre. Alexandre, você está sem som. Desligado. Microfone. Ô, Kátia, eu só vou pedir uma gentileza. Como a gente está estourando o horário, eu vou pedir para você fazer essa sua colocação e, na sequência, você já fazer a tua fala final para depois o João Carlos poder também falar. Por favor. Tá bom. Então, vamos lá. O que eu entendo como expiação na visão espírita? A expiação, ela, como punição religiosa, ela passa para a gente algo estático, algo passivo. A punição, com o entendimento e visão espírita, ela passa para a gente como provação. E, nesse sentido, requer compreensão, requer ação e requer superação. Então, portanto, não tem absolutamente nada a ver a expiação religiosa com a expiação espírita, que é sempre, como bem disse os meninos, algo que a gente pode aproveitar para o nosso futuro. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e peço aos meninos e às meninas que, por favor, vão ao médico, façam um exame. Você, mulher, leve o seu homem, o seu filho, o seu cunhado, não importa, leve ele ao médico neste mês, faça a sua campanha dentro de casa. Beijão para todo mundo. João? Nossa, é muita felicidade estar participando. Eu realmente não imaginei que o tema fosse... Eu cheguei à conclusão que teria muito que se falar ainda, né? Eu não pensei que fosse ser nesse sentido. Eu estava até meio receoso, sinceramente. E foi maravilhoso o tema. As pessoas têm que se cuidar realmente. Os homens têm que parar com esse negócio desse receio, desse preconceito. Não precisa exagerar, não precisa levar flores para o médico, ele não vai retribuir, mas vamos tomar cuidado, vamos nos precaver o máximo possível. Lembrar sempre que é o diagnóstico precoce que vai salvar muitas vidas. E sem esse preconceito, você vai diagnosticar precocemente e, sem dúvida, daí você vai ter a cura vai ser 100% eficaz. Então, esse preconceito que a gente tem que acabar de uma vez por todas, espero que isso tenha sido a principal lição que esse programa que nós estamos fazendo hoje tenha sido passado às pessoas. Acho que esse é o principal fundamento do nosso programa. E só gratidão, gente. Muito obrigado pela oportunidade que eu sempre tenho tido em poder falar, colaborar um pouquinho no programa e aprendendo cada vez mais. Obrigado, João. João Luiz, por favor, desfaça a sua despedida aí. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de participar um pouco mais do programa, né? Estar com vocês e dizer o seguinte: muitas vezes a gente tem um problema de saúde para nos acordar e nos trazer a realidade, para nós olharmos para o lado espiritual e não só material, né? Então, eu acho que esse é um ponto que temos que levar em consideração. Não é o castigo, como você falou, né, João? Acho que é uma bênção do Pai nos alertando para os problemas que nós temos que olhar para nosso crescimento espiritual e não só material. Muito obrigado, Kátia, obrigado, João Carlos, você pela oportunidade. Gostei muito do programa, realmente foi muito esclarecedor. Pena que o tempo é curto, né? A gente poderia aproveitar mais isso daí. Muito obrigado, hein, gente? Passou rápido, né? Muito. Até vou pedir para os nossos amigos da Rádio Web Amor e Luz que assistirem esse vídeo, que comentem se gostariam de ter, né, algum programa complementar a esse, para que a gente possa trazer mais subsídios, mais informações, porque as perguntas são muitas e, como disse o João, o tempo é curto e algumas delas muitas vezes precisam que a gente esclareça um pouco mais do que aquela resposta direta. Eu agradeço a todos vocês, agradeço também à espiritualidade, aos mentores do nosso trabalho, aos nossos guardiões que cuidaram da gente durante essa transmissão, que nos ajudaram, nos intuíram, e que vocês, né, possam ter uma semana cheia de luz, cheia de muita saúde,
né, consciência, e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós durante esse período. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abração.